Boa tarde, meus amados irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de todos. Para o igual do Senhor Jesus. Estamos aqui, graças a Deus, domingo, graças a Deus. Tá chegando perto, da data 25, Estamos no mês de dezembro. E que Deus abençoe cada família. Meus amados irmãos, eu fiquei meditando sobre muito questionamento que fala. São perguntas que são feitas de dizer por que hoje a gente não vê os milagres da igreja primitiva, que os apóstolos faziam milagres extraordinários, de cura de cego, de coxo, de nascença, ressurreição, paralisia, fluxo de sangue, lunático. São vários milagres. Até mesmo o próprio Cristo, ele demonstrou que esse era o sinal de Messias, que quando ele visse, esses milagres iriam acontecer, cura de cego, paralítico, e lunático, mulher de fluxo de sangue, Então, hoje há muito questionamento e faço pergunta, por que hoje não tem esses milagres, Muito questionamento a gente escuta, Meus amados irmãos, se você for meditar na Bíblia, se você for estudar, você vai ver que existe a lei e existe a graça. Você vê que a lei é natural. A lei ele viveu no natural, Então, a graça ela é espiritual. Você analisa que Jesus ele veio mostrar os milagres, no natural e trazendo para o espiritual. Quando Jesus ele cura, em João capítulo 9, ele cura aquele cego de nascença, aonde o discípulo vai interrogar Jesus e dizer quem pecou, foi ele ou seus pais que pecaram. Jesus diz, nem ele nem seus pais, mas que se manifestasse nele a glória de Deus. Então ali, aquele cego que Jesus estava curando, o cego natural, a gente fala de que existe pessoas que estão cego espiritual, que precisam enxergar, que precisam acordar do sono da indolência, que precisam, acordar para crer em Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que quando Pedro e João subiu junto, a oração a nona, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. Ele ficava na frente da porta formosa do templo. Ali você vê que Deus usa Pedro. Ele diz, eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso aí, meus amados irmãos, são milagres naturais que você traz na graça hoje para o espiritual. Hoje, ele estava demonstrando ali que há automaticamente coxo espiritual, que não consegue caminhar com Jesus, não consegue ter uma intimidade com Jesus, não consegue enxergar Jesus. E também a mulher do fluxo de sangue, que fala em Marcos capítulo 5, e fala também da mesma trajetória da filha de Jairo, que tinha 12 anos, aquela menina, e ela estava 12 anos padecendo uma hemorragia constante. Ali vai ter uma simbologia espiritual. Fluxo de sangue está falando de uma hemorragia que ela tinha,
que não cessava. Então, na parte espiritual, tem pessoas que está automaticamente com uma hemorragia espiritual que não cessa, né? É um ato da pessoa estar presa sobre, né, sobre um pecado enraizado, que essa pessoa ela não consegue ser curada. Ela continua no sangramento, continua com a alma como um sangramento sem cessar, ou seja, está presa sobre o pecado, que ela não consegue ser liberta, não consegue ser curada, e ali é uma vida incessantemente que ela está presa sobre a sua própria vontade, é como uma hemorragia. Então tudo é trazido para o espiritual. Quando ele cura a filha de Jairo, ali a ressurreição vai simbolizar também pessoas que estão dormindo, que precisam acordar, precisam ressurgir, precisam, né, ser restaurada, preciso ter uma ressurreição, preciso viver de novo, né? Estão mortos espiritual. Então tudo isso é uma simbologia espiritual. Então ele estava demonstrando, porque para Jesus o mais importante é a salvação. Porque tem pessoa que pode ser curado de uma epilepsia, pessoa pode ser curado de um sangramento, pessoa pode ter uma ressurreição no tempo de hoje, mas se ela não se converter, ela não é salva. Então, a preocupação do mestre é mais com a alma. Ele está querendo salvar pessoas. Ele está querendo que pessoas se arrependam dos seus pecados. Ele está querendo que pessoas, né, saiam de uma paralisia espiritual, né, que as pessoas sejam curadas de uma cegueira espiritual e comece a enxergar a sua glória, o seu poder, a sua manifestação, né, a sua salvação em Cristo Jesus. Então, todo milagre que ele fez, hoje você percebe que não se manifesta. Porque se ele quiser fazer no tempo de hoje, usar alguém, ele vai usar. Mas o principal foco é a salvação. Nós temos que crer, nós temos que buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Nós não temos que estar sujeito às nossas próprias vontades, preso na nossa ignorância, né, em preocupação, né, de viver uma vida somente olhando para, né, as coisas deste mundo. Mas eu tenho que viver uma vida olhando para as coisas espirituais de Deus. Então muitas pessoas se preocupam por que hoje não tem esses milagres. Primeiro também, que para ter esses milagres a pessoa tem que entrar numa dimensão, né, que ela tem que chegar a um grau de receber uma autoridade do Espírito Santo. Uma pessoa que está com uma enfermidade enraizada, o lunático, por exemplo, né, aquele servo do centurião que foi curado ali, que ele caía no fogo, outros milagres que Jesus fez, né, ali como, né, João capítulo 11, que ele vai ressuscitar Lázaro, ali isso daí é o dom de maravilhas. Isso daí são dom de maravilha. O dom de maravilha está fora do alcance do mal. O dom de maravilha ele é fora do alcance do mal, né? Esse dom de maravilha ele tem uma capacidade de ressurreição, né? De levantar coxos. Esse é um dom de maravilha. São dom de maravilha. Então a pessoa o que é possuído por Deus. Pedro, a Bíblia diz que até com a sombra dele as pessoas eram curadas. O apóstolo Paulo usava, né, aquilo que ele usava para benefício próprio, né? Aquele lenço que ele tinha, curava. Então isso daí são possuídos esses homens. Então para a pessoa ver esses, né, tanto a cura natural hoje de pessoa que está inválida numa cadeira de roda, tu tem que primeiro, né, ser possuído por Deus, porque uma autoridade de alguém, esses homens aí, apóstolo Paulo, Pedro,
Tiago, João, os discípulos que receberam o poder, que fala ali em Lucas 10, que os 70, né, que ele chama, eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpião e toda a força do mal. Isso aí, meu irmão, é a autoridade suprema do Espírito Santo. Não é qualquer um que pode. Então tu tem que passar por muita luta, tu tem que estar dentro de um propósito de Deus, onde Deus vai te moldar, vai te capacitar e tu vai receber uma autoridade dessa. Não é qualquer um. Aí sim, aí Deus pode lhe usar para esse milagre acontecer e também pessoas ser curadas espiritualmente para a salvação. Mas se eu não passar pelo um propósito de Deus, de graduação, que eu vou ter essa autoridade, essa autoridade aí, ela não é uma autoridade normal, não. Isso aí é a profundeza de Deus, isso aí. Por isso que as pessoas hoje, né, às vezes tem uma dimensão mínima, porque é uma hierarquia. Tem a dimensão mínima, tu tá começando, Deus vai te graduando. Aí tem a dimensão de capacitação, que tu já tá preparado para fazer. Mas essa dimensão de capacitação, ela é uma dimensão para te manter um equilíbrio de governo que Deus te dá, de capacidade. A dimensão fora do normal já é outra dimensão, que a pessoa já tem autoridade, que os espíritos se paralisam, eles vão se paralisar. Aí a dimensão profunda já é a dimensão de devastação, onde a pessoa não precisa nem levantar a espada, nem falar nada, porque os espíritos são tirados. Então a dimensão de devastação já é a possessão, né? Como o apóstolo Paulo, possuído por Deus, Pedro, apenas com a sombra, né? E aquele coxo que ele na frente da porta formada do templo, Atos capítulo 3, coxo de nascença, isso daí é dom de maravilha, meu irmão. Então, o que nós temos que fazer é manter o equilíbrio de paz, confiar em Deus, né? Obedecer, né? Se santificar cada dia, buscar. O importante hoje é você ter uma vida de santificação. Todo dia tu tem que morrer para o mundo e viver para Deus. É uma vida, é um processo de santificação. Isso que é importante, né? Porque para chegar a esse ponto aí, é Deus ele te separando ali para te fazer uma obra específica, né? Mas tu tendo a capacitação, você já está dentro de um propósito para te manter o equilíbrio, para te ter um governo. Deus te dá uma capacidade, né, para te ter habilidade naquilo que tu faz. É o ministério de louvor, né? É um presidente de uma convenção, do ministério, e já tem um forro, já está forrado, tem uma autoridade, tem capacitação ele, né? Então, para essas curas tremendas aí, meu irmão, tem que partir dessa terra. A tua alma não está disposta mais. Os espíritos, tu vai ser conhecido pelos espíritos, porque o próprio Jesus vai te apresentar e tu vai ser conhecido por eles. Tu vai ter autoridade para expulsar demônio, curar enfermo. É o dom de maravilha. Para chegar nesse dom de maravilha é devastação. É devastação. Então, só pode ter o dom de maravilha dentro de um propósito de Deus, que tu é tirado. Tu é tirado, tu vai ser isolado, tu vai ser preparado ali para te receber os dons de Deus ali. Tu vai ser um representante completo de Deus, porque é como os profetas. Os profetas possuídos por Deus, representação, profeta, né? Que são aqueles que testificavam de Deus. O profeta todos são possuídos por Deus, profeta, né? É por isso que diz, profeta é aquele que fala em nome do Senhor. Aí vezes tu fala assim, qualquer pessoa é o profeta, porque fala, né, da palavra, mas profeta mesmo, puro, que a Bíblia diz, são esses aí, como o profeta Jeremias, Ezequiel, Daniel, são todos possuídos por Deus. É o próprio Deus que se movimenta neles para falar, porque a língua é hebraica, né? É o próprio Deus, né? Então, para ser profeta mesmo, o profeta também é verdadeiro, como bispo. Muitas pessoas dizem assim, esse aqui é bispo. Amém, é bispo. Mas tu sabe o que significa bispo? É aquele que fala com Deus. Para falar com Deus não é eu orar ali, entrar num quarto, aí eu falo com Deus, eu sou profeta porque eu leio a Bíblia e falo, não. Tá falando de possuído por Deus. Bispo que fala com Deus é como Abraão, amigo de Deus, falava com Deus.
conversava com Deus. Enoque, todos esses aí são possuídos, meu irmão. Enoque, Elias, foi levado uma carruagem de fogo. Moisés, né? Então todos esses são possuídos por Deus. E aí que a gente vai analisar o que é o bispo e o profeta. São possuídos por Deus, conversam com Deus, né? Isso daí que são bispos, são profetas. Profeta é que, né? Abraão, um profeta, amigo. Abraão, amigo de Deus. Moisés, profeta também. Ligação com Deus total. Conversa com Deus. Isso daí que são os bispos. Esses que são os profetas verdadeiros. Então nós temos que entender, analisar, né? O que é o bispo, o que é um profeta, né? Então tudo isso daí é tudo para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então que nós possamos ficar com essa palavra em nome de Jesus Cristo de Nazaré.